Nós vamos ter os textos bíblicos que nós vamos ler aqui da mensagem, aqui no Data Show, né? Mas fica melhor, é uma mesma versão para todo mundo acompanhar. Eu acho que alguns irmãos devem ficar pensando, eu gostava mais daquele tempo que não tinha isso, a gente procurava na Bíblia os textos e tal. Mas ajuda, irmão, ganha um pouco de tempo, a gente pode ler juntos os textos, mas sempre tem que fazer aquele exercício, olha o texto ali e já volta para o pastor aqui, para não se perder da mensagem, né? Que pode acontecer também. Mas se a gente procura na Bíblia também, pode distrair, é a mesma coisa. Nós vamos estudar hoje sobre conquistando a terra prometida. Você pode repetir comigo esse tema? Conquistando. Mas desse jeito vocês não vão conquistar nada. Então vamos falar um pouquinho mais forte para ficar mais bonitinho, tá bom, irmãos? Conquistando a terra prometida, né? Fala com firmeza de quem acredita nisso. Semana que vem tem que dar aula lá em Guaratuba e vai ser aula de homilética. E no livrinho da convenção diz lá que o pregador precisa acreditar no que prega. E o povo precisa acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, falando firme, a gente está dizendo que acredita, né? O texto, vamos começar, é um texto em Números capítulo 13, um pouquinho do capítulo 13, um pouquinho do capítulo 14. Vocês podem acompanhar aí, se quiser anotar depois os textos para ler em casa com mais calma, fiquem à vontade. Vou pedir que algum amado irmão ou irmã traga um pouquinho de água para o pastor, por favor, obrigado, quem puder fazer isso. Diz assim a palavra do Senhor. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Os 12 espias, né, que foram lá olhar a terra, eles voltaram. Então, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas, sabe que mas é uma conjunção adversativa, né, irmãos? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quer dizer, é a oposição. Eles vinham vindo num pensamento, mas agora tem outras coisas que têm que ser faladas. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas, verso 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Aí, capítulo 14, de 1 a 4, tá, irmãos? Na sequência, nós vamos ver. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Tenta imaginar a situação, irmãos, daquela multidão de pessoas que saíram do Egito, que agora foram espiar a terra, que tinham escapado do exército do faraó, tá? Agora eles estão lá, esperando esse pessoal que foi olhar a terra, trazer alguma notícia boa, e vem esse balde de água fria na cabeça do povo, e eles começaram a chorar. Verso 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito?
Verso 4, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Não vou falar para você falar amém, né, irmão, que para essa palavra final aqui, nós não vamos falar amém não, né? Vamos falar misericórdia, né? Misericórdia, Jesus. No outro texto em Deuteronômio diz assim, que o povo diz assim, o Senhor nos odeia. O Senhor nos odeia, porque para nos tirar lá do Egito e fazer ficar aqui nesse deserto e ter que enfrentar todas essas nações, o Senhor nos odeia. Então nós vamos falar hoje sobre conquistando a terra prometida. E lógico, né, irmãos, conforme a gente vai estudando, você tem que fazer uma associação, que a nossa terra prometida é a nova Canaã, é a Canaã celestial, é estar com Cristo um dia na glória. Nós não estamos conquistando nenhuma terra aqui na terra, mas a experiência do povo de Israel no passado vai ter que ser para nós assim, um exemplo para a gente pensar na nossa caminhada, porque também para conquistar o céu, tem que lutar. Ninguém fala amém? Ou não tem que lutar para conquistar o céu? Não é bem assim, né, pastor? Vamos ver se a gente tem que lutar. Bom, como introdução, vamos pensar um pouco na situação histórica em que os hebreus estavam inseridos naquele momento. Tinham acabado de sair do Egito, depois de 430 anos de escravidão, vida dura, trabalho pesado, fabricando tijolos. E esses hebreus, então, cresceram lá na terra do Egito, né? Ficaram um povo muito forte, muito grande, se tornaram uma ameaça. Então, Faraó fazia mão forte, controlava o povo hebreu com o exército, com a força militar, porque se houvesse alguma rebelião, se eles se juntassem, eles poderiam se tornar um perigo para o Egito. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eles não tinham força política. Eles não conseguiam reivindicar os seus direitos para viver fora daquela escravidão que eles estavam. O exército os afligia. Eles não tinham liberdade, não tinham uma pátria e não tinham também uma política nacional. Mas, num certo momento, surge um cidadão chamado Moisés, que ficou 40 anos sumido. A última vez que eles tinham ouvido falar dele, ele tinha matado um egípcio e fugiu. E Moisés chega diante deles agora e diz assim, o eu sou me enviou a vocês. Difícil, né, irmãos? Para o povo acreditar, mas o que Deus quer? Não, Deus quer que vocês vão lá no deserto sacrificar para Ele. No deserto? Mas o que tem no deserto? Tem coisa boa no deserto? Não tem muita coisa boa no deserto, né? É isso mesmo que Deus quer? Nem o povo de Israel tinha certeza que eles queriam ir. Eles queriam se livrar da escravidão, mas não sei se eles queriam ir para o deserto sacrificar. Mas então vieram as 10 pragas e finalmente a morte dos primogênitos do Egito, que foi aquele momento final que tanto o Faraó deixou o povo ir, como os israelitas ficaram com tanto medo que morressem os seus filhos também, que quando Deus mandou sair, eles vazaram rapidinho, porque daqui a pouco essa praga da morte vai atingir a nossa vida também. Então o povo de Israel cria uma certa coragem e sai do Egito. E Deus manda despojar os egípcios, levando muito do seu ouro e da sua prata, né? E alguém poderia dizer, essa foi a parte boa de toda aquela história, sair com um pouco de ouro e um pouco de prata. Êxodo 12, 36, tem um texto que nós vamos ler aí, isso. Tem o 35, mas eu não esqueci de gravar o 35. Eu vou ler o 35, não está aqui, tá, irmãos? Diz assim, os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. Aí vem o 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Levaram tudo aquilo e para depois usar lá no deserto para outras coisas. Mas a pergunta que a gente sempre faz, né, irmãos, é a seguinte, mas será que eles estavam saindo por amor? Né? Por amor a Deus? Deus nos encontrou, Deus dos nossos antepassados, está se manifestando, está fazendo uma proposta nova para a nossa vida, vale a pena, vamos seguir esse Deus. Não sei se estava bem isso, né? Ou se eles tinham medo de morrer. Depois então que eles passam o mar, e que se abre milagrosamente, o povo passa pelo Mar Vermelho, por terra seca, enquanto o exército de Faraó perece, e Deus faz o juízo
dos deuses do Egito. E agora, esse texto que nós acabamos de ler para a meditação dessa noite, é a hora de espiar a terra. É a hora de espiar a terra. Então, Números 13, 1 e 2, olha lá, diz assim: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Veja que isso é importante, irmãos, eu marco ali no texto, porque Deus estava dando. Deus não disse assim, talvez eu dê, quem sabe eu dê, não. É uma terra que eu estou dando a vocês. Eu tirei vocês do Egito para dar uma terra para vocês. Então Deus já estava afirmando que isso era vitória. Envia um líder para cada tribo dos seus antepassados e assim, etc. Então, irmãos, nós sabemos que Deus não faz a obra pela metade. Posso ouvir um amém ou não? Não, Deus é perfeito, Ele faz a obra perfeita, Ele faz uma promessa e Ele cumpre. E se Ele tirou o povo do Egito, fez tantos sinais, será que Ele não tinha poder para dar aquela terra e vitória ao povo hebreu para entrar na terra prometida? Mas vamos pensar um pouquinho no relatório. O texto diz que eles entregaram um relatório pessimista, mas eu queria que você pensasse comigo, irmão, se o relatório era pessimista ou realista. Vamos pensar junto aqui, irmão, vamos pensar junto aqui. Eu pergunto, eles falaram alguma mentira? Eles falaram assim, as cidades são fortificadas e muito grandes, verdade. O povo que lá vive é um povo poderoso. Mentira? Não, verdade. Nós vimos gigantes, né? Os descendentes lá de Enaque, né? Outra versão fala que são os nefilins e tal. Diante deles a gente é tão pequeno, parecia gafanhoto. Então, tudo isso que eles estão falando, irmãos, não é mentira. É verdade. Foram pessimistas? Foram pessimistas, mas não deixaram de falar uma verdade. E talvez, não está escrito, mas eu fico imaginando que eles pensaram assim, Moisés, nós não somos homens de guerra, nós não fomos treinados para a batalha, como é que nós vamos enfrentar isso? Havia um medo do povo, irmãos, de enfrentar porque eles não tinham habilidade, havia um grande conflito, uma amargura na alma deles. Talvez eles pensem assim, não há lógica nenhuma, a gente, um povo pacífico, enfrentar essas grandes nações. Mas eles esqueceram do mais importante, eles esqueceram que o Senhor estaria com eles, que o Senhor pelejaria por eles, que eles não estavam sozinhos, que o Deus que fez as maravilhas no Egito ia continuar fazendo maravilhas. E amados, pense comigo, se eles não tivessem visto nada no Egito, eles podiam até duvidar de que Deus fosse intervir com mão forte, mas por tudo que eles viram, sabe o que é isso, irmãos? É exatamente a questão de quando a gente fica cego, a nossa fé fica cega diante de um Deus todo-poderoso, e a gente começa só a olhar a vida e o nosso dia a dia, humanamente falando, com os olhos humanos, com as condições da ciência do homem. Se eu fico doente, eu vou no médico, eu tomo um remédio. Temos que fazer isso, mas a gente às vezes vai nessas coisas e esquece de buscar Deus. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem que antes de tomar um remedinho para dor de cabeça, ora para que aquele remédio abençoe a sua vida? Difícil, né? A gente fala, estou com dor de cabeça, pega um Dorflex lá. Pega um Dorflex, já mete para dentro, já sabe, daqui 20 minutos, glória a Deus, aleluia. Nem fala isso, né? Mas a gente não ora, pelo menos a gente podia ter vergonha, né, irmão? De falar, Senhor, tomando esse remédio aqui, mas põe tua mão, ajuda. Então, meus amados irmãos, nós vivemos essa mesma realidade, né? A gente tem falado que a Europa está longe de Deus, que a Suécia precisa de missionários e toda a Europa. Por quê? Porque eles chegaram num nível econômico tal que o dinheiro resolve o problema. Ficou doente, vai no médico, faz exame, tem dinheiro, paga. Mas quando a gente não tem onde buscar e precisa de solução e precisa de cura, vamos aos pés do Senhor. E nos humilhamos diante do Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, eles tinham um desafio muito grande, mas Deus era
o Senhor dos Exércitos que ia pelejar com eles. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos que peleja pelo seu povo. Amém, igreja? Ele é o Senhor. Ele está contigo na batalha, Ele está contigo na luta. Ele estava com a Dulce, e quando a Dulce confiou, pediu oração, recebeu vitória. Ele estava ali com a nossa querida Débora no dia da ceia, quando foi orado e Deus deu vitória. Está conosco. Quando o Cuesta não tinha dinheiro, ele só não contou de onde veio, mas o Senhor providenciou, né, irmãos? Para pagar a conta. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco nos mínimos detalhes. A gente tem que aprender a entregar na mão do Senhor detalhes da nossa vida, das coisas menores às maiores. Às vezes a gente fala assim, por essa coisa pequena eu não vou perturbar Deus. Não fala isso? Isso aqui é muito pequeno para ficar em comando. Participe a tua vida para Deus, ponha tudo na mão dEle, peça orientação de tudo, porque de fato nós precisamos disso para conquistar a nova Jerusalém. Deuteronômio 1, 29 e 30, mais um texto, Beto, por favor, passa lá para nós. Isso, volta. Deuteronômio, volta um. Você está apressado, hein, velho? É isso aí, tá bom. Diz lá, então eu vos disse, não vos espanteis, nem temais, o Senhor nosso Deus que vai adiante de nós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez conosco, diante dos nossos olhos no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a verdade é uma só, irmãos. O povo queria liberdade, o povo queria ter uma terra, o povo queria ter uma pátria, o povo queria leite e mel e coisas boas, o povo queria tudo aquilo, mas não queria lutar. Não queria lutar para conquistar. Nós temos que lutar para conquistar. Irmãos, na nossa vida, tudo que nós temos, tudo que o Senhor Deus nos dá, seja materialmente, seja espiritualmente, tem que ser conquistado, tem que ser lutado para alcançar isso diante do Senhor, né? As bênçãos caem do céu, sim, pela fé que temos no Senhor, Ele nos abençoa. Enquanto nós dormimos à noite, o Senhor nos abençoa, diz o salmista. Mas nós não podemos nós temos que lutar junto com o nosso Deus, e Ele indo à frente, para a gente ter vitória sobre tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que a salvação é de graça. É um dom de Deus, é um presente que Deus nos deu através de Jesus. Ninguém pode comprar a salvação. Jesus realizou essa obra na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: para chegar no céu, para conquistar a pátria celestial, tem que haver luta, batalha e conquista. Não é só ficar parado, eu creio, e fica sentado crendo. Você tem que agir, você tem que conquistar, você tem que lutar. Lucas 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. A porta estreita é Jesus Cristo, a porta da salvação, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A gente tem que se esforçar por estar em Cristo, passar por Jesus, viver Jesus na nossa vida. Essa é luta. Filipenses 2,12 diz lá: de sorte, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuai, desenvolvei, ponham em ação a vossa salvação. Isso é lutar. Pela fé, pela caminhada com Deus, é lutar para estar debaixo das promessas, para estar levando uma vida de oração, é lutar. Irmãos, Caleb e Josué são para nós um exemplo a ser seguido. Diante da mesma adversidade dos outros 10 espias, eles tiveram outra postura. E eu quero que você preste atenção agora, irmãos, que nós não estamos nessa noite ensinando que nós crentes temos que ser imprudentes, certo? Nós não temos que ser imprudentes, né? A vida cristã não é assim, pela fé vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lá pegar um empréstimo lá no banco para fazer tal coisa, mas você tem dinheiro para pagar aquele empréstimo?
Você tem orçamento para fazer aquilo? Quer dizer, Deus nos manda também, quando a gente vai fazer qualquer coisa, planejar. Só que no caso aqui, irmãos, não é uma questão de planejamento. Não é uma questão de planejamento, aqui é uma questão de conquista. Certo, irmãos? Planejar a vida cristã é uma coisa, faz parte, nós temos que fazer e pedimos orientação para o Espírito Santo, para a palavra de Deus. Conquistar é outra coisa, é caminhar por fé, é crer que Deus vai dar a vitória. E eu estou falando aqui de conquistar vitória no mundo espiritual, na nossa vida, para nós crescermos, para sermos usados por Deus, para a gente pregar o Evangelho, para a gente orar por alguém e ser curado, para a gente frutificar na mão do Senhor. Nós temos que conquistar essa vida com Deus, batalhar junto com Deus. Tem que falar: Senhor, eis-me aqui, a minha vida está nas tuas mãos, usa a minha vida. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Não estou pregando hoje para você não ter planejamento de vida, não é isso. Mas quando disse com relação à salvação, a entrar na Nova Jerusalém, a ser vitorioso junto com Jesus no mundo espiritual, para que você não seja escravo do mundo, nem do pecado, você tem que batalhar, meu irmão. E essa batalha é o nosso crescimento, é a nossa santificação, é o desenvolvimento da nossa salvação. Então, queridos, para você entrar no céu, para você conquistar a terra prometida que Jesus te prometeu, nós vamos aprender alguma coisa com Caleb e Josué. Primeiro, para conquistar a terra prometida é preciso ter fé. É preciso ter fé. Amém, igreja? Hoje, as músicas que os jovens cantaram tem tudo a ver com a mensagem de hoje, hein? Né? Às vezes a gente fala assim: o ordem de culto tem que assim, o pastor tem que falar a mensagem antes para o pessoal escolher as músicas. Mas não é melhor quando o Espírito Santo escolhe? Né? O Espírito Santo escolhe. Então, a fé, o que faltou para aqueles 10 homens foi uma fé viva, uma fé sincera, uma fé, quem sabe, infantil, uma fé que se entrega nas mãos de Deus, essa fé. E a fé nos leva a desafios que vão além da razão. Irmãos, pela razão eles não podiam tomar posse daquela terra, não tinham força, nem exército para isso, mas eles tinham um Deus todo-poderoso. Aleluia. Você tem um Deus todo-poderoso. Quando a coisa estiver difícil, põe na mão do Senhor. Fala: Senhor, esta causa eu não consigo, mas o Senhor vai conseguir. Meus filhos, a criação, a adolescência e tantas coisas que surgem, desafios na vida da gente, né? Então, coloquem na mão do Senhor. Eu sei que aquele que tem aprendido a fazer isso tem tido respostas. E tem testemunho, como Deus tem sido fiel e tem dado vitória em todos os momentos da nossa vida. Então, meus amados irmãos, Josué e Caleb creram na palavra do Senhor. Vamos subir. O Senhor está nos dando, é promessa do Senhor, certamente nós vamos vencer. O que é isso, irmãos? É fé. É fé. Eu creio, eu confio, eu sei que Deus vai na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu quero te desafiar, irmão, aquilo que na tua vida está difícil, que você fala: para isso parece que não tem solução. Creia no Deus Todo-Poderoso. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Se você crê de todo o coração, e se o que você está pedindo para Ele está na palavra, você tem confiança. A gente não vai pedir só para o nosso egoísmo, nós vamos pedir as coisas que estão promessas da palavra para a nossa vida. Números 13:30, irmãos. Então Caleb fez o povo calar-se perante o Senhor, perante Moisés, e disse: olha só, o pessoal estava dando um relatório negativo: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. E Números 14:11, está lá, diz lá: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Então, o povo estava triste porque o povo não estava acreditando que ele era capaz de dar esta vitória. E o autor aos Hebreus, irmãos, ele escreve lá no capítulo 3, pode mudar, Beto. Olha só esse texto, irmãos. Esse texto tem referência a essa passagem que nós estamos lendo lá no Antigo Testamento, mas está lá em Hebreus. Ele diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo,
Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Que dia? Esse dia que Deus deu a terra e eles não creram, eles não subiram, eles queriam voltar para o Egito, tentaram o Senhor porque Deus estava dando a terra e eles não tomaram posse dela. Verso 9, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Então Deus falou assim, vocês vão aprender a confiar em mim, durante 40 anos vocês vão ficar rodando no deserto, eu vou cuidar de vocês, a sandália do pé não vai estragar, a roupa não vai estragar, vai ter alimento, vocês vão ver que eu sou Deus e que eu posso cuidar de vocês. Essa aqui é a verdade, irmão. Verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não chegam a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, esse descanso aqui que pode ser interpretado, lógico, num descanso espiritual, de quem está nas mãos de Deus e tem o Espírito Santo e vive, mas eu quero entender esse descanso, a terra prometida, a nova Jerusalém. Quem quer ir para o céu, diga amém. Olha, irmãos, se a terra já é ruim, em muitos aspectos, imagina o inferno, hein? Imagina o lago de fogo e enxofre. Então não tem, nós temos que pegar firme nessa peleja para chegar no céu, lutar pela fé no Senhor Jesus, para que de forma nenhuma o inimigo possa nos vencer e tirar do nosso coração a nossa grande esperança. Verso 12, vede irmãos, olha o que o autor de Hebreus está falando, vede irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, um coração que não crê, um coração que não confia, que não tem fé nas promessas de Deus, para se apartar do Deus vivo. Não se aparte de Deus, irmão. A gente tem luta na vida cristã, a gente sabe que não é fácil manter um pique de vida cristã, mas não deixa do teu Deus, não deixa da tua casa de oração, não deixa da vida devocional, não deixa, busque o Senhor de todo o teu coração, não se afaste do Deus vivo. Verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que engana a gente é o pecado, quem afasta a gente de Deus é o pecado, então nós temos que manter vigilância total, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a nossa fé precisa ser viva, ela precisa ser obediente, ela tem que ser operante na presença de Deus e diante das pessoas que a gente vive, uma fé que enfrenta os gigantes da vida. Eles ficaram com medo dos gigantes lá, eu talvez ficaria também, mas a gente tem gigantes na nossa vida, não é? Tem ou não tem, irmãos? As tentações, pode ser um gigante que de vez em quando queira bater na nossa porta, os problemas familiares podem se tornar gigantes na nossa vida, dificuldades financeiras, tem muita gente que desanima quando a coisa não está fácil nas finanças, a amargura do coração, um coração amargurado que não consegue perdoar, é um gigante que não consegue se livrar disso de forma nenhuma, a falta de perdão, manter uma mente pura, um coração puro pode se tornar às vezes uma grande dificuldade. Qual gigante você está enfrentando nessa noite, irmão? Qual o gigante? Qual a luta que está te afligindo? Mas para você conquistar a terra prometida, você tem que ter uma fé viva nesse Deus maravilhoso. Não abandonar o Senhor e dizer, eu creio que Deus vai dar a vitória. Para conquistar a terra prometida, também preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Por isso que o hino que nós cantamos fala de coragem, né? Um pendão real. Eu fiquei pensando nesse hino, mas eu não sabia que o nome era coragem. Aí eu fui procurar pelo estribilho, aí, o nome do hino é coragem. Deus nos deu uma bandeira, é a bandeira do Evangelho. Com essa bandeira na mão, irmãos, nós temos que anunciar Jesus. Dizer assim, eu sou de Jesus, eu amo Jesus,
eu amo a Bíblia, meu compromisso é com os mandamentos de Deus, eu não tenho vergonha de falar do meu Deus. Se eu tiver que ser gozado lá fora porque eu sou crente, eu vou ser gozado, não tem problema nenhum. Mas eu sou crente, eu amo Jesus, eu não quero me envolver com as coisas desse mundo, nem meu testemunho é vivo diante do Senhor. É isso, irmãos, né? Nós temos que ter coragem. Deuteronômio 1:21 diz lá: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Deuteronômio 1:21. Não tenha medo. Há um outro texto bonito, Números 13. Cadê o Números 13? Vamos ver. Números 13, está lá, diz lá. Vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é fraco ou forte, se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Irmãos, pensa só, quantos anos o povo ficou lá no Egito? Quantos anos? 430. Então, irmãos, eles não saíam do Egito, eles não conheciam as nações. Não tinham noção, como é que é a terra lá nos montes, lá em outro lugar, como é que o povo, eles não sabiam, eles não tinham noção disso, então era preciso ir, né? Aí verso 20, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, e aí, olha lá, sejam corajosos, tragam um dos frutos da terra, era a época do início do colheita das uvas, louvado seja o nome do Senhor. Essa era a palavra de Deus para eles. Tenham coragem, sejam fortes. Números 14 agora, vamos ver lá, 14, 8, 9. Se o Senhor, aí José, quem está falando aqui é Caleb, fala, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e nos dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Esse que às vezes é o problema, né, irmãos? Ser rebelde. E não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Olha que palavra de fé, irmãos. Vamos devorar como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenham medo dele. Sabe o que o povo fez? Quis apedrejar Caleb e Josué. Olha a incredulidade, irmãos. O Senhor está nos dando, vamos ter vitória, vamos entrar na terra. O temor do Senhor vai cair sobre eles. Depois de 40 anos, quando Josué foi entrar na terra, aí sim, Deus permitiu que entrasse. Josué 1:6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Para entrar no céu, na Nova Jerusalém, é preciso ter coragem. Coragem, irmãos, tem que ter uma fé viva e tem que ter coragem. Deus não quer um povo com medo, Deus não quer um povo covarde, Deus não quer um povo que se encolha, Ele quer um povo ousado no Senhor, na sua vida, no seu testemunho. Precisa ter coragem para guardar os mandamentos, tem que ter coragem para obedecer a Deus, para se batizar. Precisa ter coragem para se batizar. Todo mundo que aceitava Jesus e cria no Senhor, a primeira coisa que fazia era se batizar. O batismo é importante, faz parte do testemunho da nossa salvação, tem que ter coragem. Coragem para confessar Jesus Cristo diante da sociedade. Agora vamos ver um texto lá no Novo Testamento, que Jesus fala. Betão, vê lá outro texto. Isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, olá, irmãos, não tenham medo. Eu não tenho medo, o que eu tenho? Eu tenho coragem. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei
diante de meu Pai que estás nos céus. Para resumir isso aqui, irmãos, é o seguinte: quem convive conosco tem que saber que a gente é de Deus. Amém ou não? Quem tem que saber, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um jovem de Deus. As pessoas têm que saber que nós somos de Deus, irmãos. Por isso que a gente não vai sair numa festa e vai ficar bebendo lá com os amigos no barzinho. Tem cabimento, né? Por isso que os filhos de Deus não vão adulterar, não vão se prostituir, não vão mentir, não vão, ter uma falsa palavra. Somos diferentes. As pessoas têm que ver na gente, ali vai um homem de Deus. Não estou falando, irmãos, que a pessoa tem que falar assim, ali vai um fanático. Não é isso. Mas tem que saber que ali tem alguém que confia em Deus, que anda na presença de Deus. Agora, eu vou dizer outra coisa para vocês. Quem trabalha fora e está na presença de Deus sabe disso, porque quando os colegas de trabalho aperta a coisa, os colegas de trabalho, sabe quem que eles procuram ali na sessão? Os crentes. Vai naquele que sabe que vai na igreja, que teme a Deus. Eu estou passando por isso, você não ora por mim? Me ajuda em oração. Não é? Então, amados, eu quero dizer para você, meu irmão, não desanima, meu irmão. Estamos juntos para lutar a fé do Evangelho. Se tiver difícil, confie em Deus, crê nele de todo o seu coração. E faça um propósito nessa noite, Comece a buscá-lo com intensidade. Faça um propósito. Senhor, eu quero ver a tua mão sobre a minha vida, eu quero ver os teus milagres sobre a minha vida, eu quero ver uma diferença. Faz um propósito. O que você semear, o que você buscar, o Senhor vai te honrar na tua busca. Então nós somos a igreja e nós estamos aqui para ajudá-lo. Irmão, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que nós somos perfeitos, às vezes a gente pode errar, e tropeçar, desanimar, mas o que eu quero dizer, não deixe de lutar nunca, meu amado irmão, porque o que está em jogo é a tua salvação, é entrar na terra prometida. Você tem que lutar por isso. Não é comprar a salvação, é lutar para estar debaixo daquela promessa, ficar confiante desde o início, como diz Hebreus, até o fim. Para terminar, para conquistar a terra prometida é preciso, eu sei que vocês vão esquecer depois desse ponto em casa, porque é meio complicado, mas ter um diferencial. Bom, em outras palavras, você tem que ter um algo a mais, certo? Podia pôr assim, tem que ter algo a mais, não pode ser igual a todos os habitantes da terra, você tem que ter algo a mais. Aí vocês mas pastor, o que é? A luz de Cristo, a presença de Deus, lógico, é tudo isso. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto nos faz pensar nisso, Nós vamos ler esse versículo, Números 14. Leia esse texto aqui, irmão. Eu peguei o mesmo versículo em duas versões, diz assim, porém, Deus falando, o meu servo Caleb, porquanto nele houve, o que, irmãos? Outro espírito. Algo a mais em Caleb. Ele teve um outro espírito, diferente dos 10. Ele teve uma outra postura, ele teve algo a mais, e perseverou em seguir-me. Numa outra versão diz lá, e me segue com integridade. A versão de baixo aqui pesa mais, Uma coisa é perseverar, outra coisa é ser íntegro, Me segue com integridade. Então, meus irmãos, esse diferencial, esse algo a mais, é exatamente essa vida, essa busca da santidade, a integridade da nossa vida espiritual, é o testemunho, é algo que está dentro de nós, que o Espírito Santo coloca um fogo de Deus na nossa vida, na nossa mente, que faz arder a palavra e as coisas de Deus no nosso coração. Tem que ter algo mais. Se a gente for igual a todo mundo, corre risco. Então hoje a gente tem que pensar, A gente quer ser parecido com Caleb e Josué, ou a gente quer ser parecido com os outros 10 que ficaram com medo? É interessante que a parábola dos talentos é bem isso, Um recebeu 5, um recebeu 2, um recebeu 1.
O que tinha 5 talentos trabalhou, mais 5 entregou para o seu senhor. O que tinha 2 trabalhou, os 2 entregou 4. O que tinha 1 talento só ficou com medo. Ficou com medo que, meu senhor é severo, tal, eu vou esconder. Pelo menos eu devolvo. Abriu um buraco, guardou dinheirinho e depois foi devolver para o seu senhor. E ele disse assim, poxa, pelo menos você podia ter colocado no banco. Ganhava juro. Pouquinho, né? Pelo menos aqui no Brasil a poupança dá pouco. Entende, irmãos, o talento que Deus... Quando Deus nos dá um talento, a gente não pode ser igual a todo mundo. Deus está nos presenteando com um dom para a gente usar aquilo para Ele. Por isso nós temos que ter algo a mais, um diferencial. Você tem que ser diferente, irmão. Você tem que ser diferente, ter algo a mais de Deus sobre a sua vida. Eu acredito, irmãos, que eu não estou pregando nenhuma besteira. Pense nisso, veja o que o texto está falando e veja o que Deus quer da tua vida. Os discípulos que andaram com Jesus tiveram algo a mais. Não foram homens, erraram, etc., mas eles tiveram uma fé que fez o nome deles ficarem marcado lá em Hebreus 11, e nós todos pregamos sobre o que eles fizeram. E hoje você pode pedir esse algo a mais para Deus. Fala, Senhor, quero algo a mais na minha vida, eu quero um diferencial de divisor de águas na minha vida, para minha vida mudar, frutificar para Ti mais e mais. Então esse é o desafio desta noite no nosso coração. Amém, meus queridos? Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Conclusão, e já vamos orar. Exatamente isso que eu queria pôr, as partes mais importantes na conclusão. Um outro espírito, eles tiveram, de quem confia, de quem crê e de quem não duvida das promessas de Deus. Integridade para com o nosso Senhor que nos convocou para o seu exército. Integridade, estamos no exército de Deus para vencer essa batalha. Perseverança diante das dificuldades que vão surgir. Coragem diante dos gigantes. Eles não são maior que o nosso Deus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fé, irmãos, aquela fé sincera, aquela fé verdadeira, que faz a diferença na nossa vida. Vamos usar uma gíria, né? Vamos nessa, irmão? Vamos nesse caminho? Vamos nessa peleja, conquistando cada dia pela fé a nossa esperança da vida eterna, caminhando para a Nova Jerusalém, sabendo que Jesus vai voltar, vai haver as festas das bodas, nós vamos ter um corpo de glória. Nós precisamos perseverar, para que não tenha um coração duro, que fique preso por alguma forma de pecado, que faça a gente ter incredulidade diante do Senhor. Irmão, que Deus abençoe a tua vida. Eu te convido a ficar de pé, para a gente orar.